todo mundo sabe que a gente precisa fazer atividade física, precisa comer, precisa fazer tudo direitinho, mas qual é a grande questão? E aí, um dos cuidados que eu fiquei pensando aqui, que são muito importantes para a gente, parte primeiro de uma consciência da necessidade da autorresponsabilidade. Primeiro cuidado com mente e corpo é a autorresponsabilidade. O que significa isso? Significa eu olhar a situação, que está muito grave, eu olhar o que está acontecendo, parar e identificar o que eu posso fazer diante disso. Quer dizer, é não se vitimizar, apesar da situação ser muito difícil, e cada um está enfrentando isso de uma maneira diferente, né? Não se compara sofrimentos, mas estão todos sofrendo. Então, como que a gente faz para se autorresponsabilizar? É saber que a gente tem algum poder de fazer alguma coisa. Você tem o poder de levantar do sofá e fazer 10 abdominais que seja. Você tem o poder de pegar uma fruta e comer. Você tem o poder de colocar um horário para dormir. Então, a primeira coisa que eu diria para a gente aqui, que eu acho que é muito importante, é ir direto na crença. E a crença é, sou vítima da situação, não tenho o que fazer. Não é verdade. Não é verdade, a gente tem o que fazer. Então, eu traria 3 pilares importantes nesse momento, que seriam a atividade física, a alimentação e o sono adequado. E aí, queria passar por eles rapidamente com algumas coisas que acho que são fundamentais. Por exemplo, no que diz respeito à alimentação, eu ouço muito isso daqui em consultório. Ah, não, mas eu já sei o que tem que comer, não quero passar em nutricionista, em nutrólogo, não. Mas assim, gente, com todo o carinho e respeito do mundo, se souber fosse suficiente, se saber fosse suficiente, a gente não estaria, talvez, como a gente está. Então, existem momentos que a gente precisa de ajuda. Quando você está sofrendo para comer, tem muita culpa ao comer, você já percebeu que seu peso aumentou demais num período muito curto, ou que você perdeu muito peso num período muito curto, não tem por que não pedir ajuda. Então, procurar uma ajuda nutricional é muito importante, seja de um nutricionista, seja de um nutrólogo, isso é importante demais. A outra coisa é a gente ser mais intencional para comer, não esperar a fome chegar, né? Para poder comer. Então, você tem um mínimo de planejamento, aproveita que tem um tempinho, coloca lá o que você vai comer, né? Fazer dessa maneira, acho que vai ficar mais tranquilo da gente não... Existe uma série de possibilidades de você ter acesso à informação. Não tenho como pagar um nutricionista ou um nutrólogo. 2 coisas. Primeiro, não tem mesmo. Porque às vezes a gente tem dinheiro para comprar pizza toda semana e não tem dinheiro para pagar uma consulta às vezes. Se for o caso de você realmente não ter dinheiro, e é a situação de milhares, talvez milhões de pessoas, né? E pessoas que talvez estejam nos assistindo, a gente tem acesso à internet, temos um monte de tutoriais. Começa a se informar e a ser intencional sobre o que é comer bem. A OMS preconiza, por exemplo, que a gente tem que comer 5 porções de vegetais ao longo do dia. E cada porção tem o tamanho de uma bolinha de tênis. E aí eu falo, tá bom, quero comer bem, mas na minha geladeira não tem uma fruta, não tem um legume, não tem uma salada. Como que eu vou providenciar isso? E às vezes a gente tem que combater a preguiça mundial de fazer salada. Entender que a responsabilidade de ficar saudável é nossa. Não é ninguém que vai te obrigar, entendeu? Então a questão da responsabilidade é muito importante. Agora, com relação à atividade física, a mesma coisa, é muito importante que você tenha o acompanhamento de um profissional. Não tenho essa possibilidade. Ainda que você faça poucos abdominais por dia, isso já é uma vantagem a você não fazer nada. A gente tem muitos tutoriais na internet. Quem tem videogame em casa, quem pode dançar, quem pode fazer qualquer coisa, fazer uma caminhada, mas ficar parado vai acabar matando a gente, sendo bem literal e bem escrachado, essa é a verdade. Tem estudos muito antigos, tem um de 2012 que eu acho muito interessante, que ele saiu, se eu não me engano, no jornal britânico de medicina esportiva, e ele comparava americanos que ficavam muito tempo na frente da televisão e outros americanos que não ficavam. Imagina isso em 2012, imagina agora comparado ao tanto que a gente fica exposto à tela, sentado o dia inteiro. E aí, por uma questão didática, alguns dados são lançados nesses estudos, assim, baseado em predição estatística. Então, você pega os dados de um estudo e aí você prevê algumas coisas. E eles previram, de uma forma didática, que quando você passa mais de 6 horas sentado, você vive mais ou menos 5 anos menos. Óbvio que isso é um dado para chamar a atenção, e não necessariamente é literal, mas o fato é, ficar muito parado mata a gente de alguma maneira. Então é muito importante que as pessoas sejam intencionais para poder levantar e fazer alguma coisa.
E o último pilar é o sono. Então, assim, legal que a gente tem acesso à internet, mas a gente precisa de limite. Eu costumo dizer em consultório e em palestra que a diferença do adulto para a criança é quem coloca o limite. Porque o adulto, ele tem essa coisa de não vou me colocar um limite, então eu faço o que eu quiser. Mas, na verdade, a liberdade pressupõe limites. Se a gente não se coloca limites, a gente fica doente. Então, se você não coloca um horário para dormir, você fica doente. Então, a autorresponsabilidade e você procurar cercar esses 3 pilares. Ainda que escolha um. Vou melhorar a alimentação, foca nisso. Vou melhorar a atividade física, foca nisso, mas levanta e vai, porque você dá conta, eu tenho certeza.